Bom, essa aqui é a Ayla. José Barbosa Júnior. Afinal de contas, é o José, é o Barbosa ou é o Júnior? Cara, é difícil. Profissionalmente, Barbosa Júnior, desde a época do bicicross, fui conhecido como Juninho. Tá? Tem algumas equipes pelas quais eu passei, equipe Calói, equipe Santa Cruz, equipe Santa Rosa, e começou por aí a minha estrada do Ok, então vamos ficar com o Júnior no momento. ciclismo. O Júnior, me fala, antes da gente começar a falar de pedal, de bicicleta, de viagens, me fala sobre você. Eu sou natural de Volta Redonda, mas me mudei com 2 meses para o Rio, então me considero carioca, até por ter vivido a maior parte da minha vida lá. E depois, por causa da vida, assim, acabei me tornando um cidadão do mundo. Meus pais vieram morar em Vitória, eu acabei vindo para Vitória também durante uma época. Esse período eu vim para Vitória, fiquei um tempo em Vitória, depois voltei para o Rio, São Paulo, aí fiquei no eixo Rio-São Paulo. Nesse período, além de trabalho, eu também já praticava o esporte, já comecei a praticar o ciclismo desde 84, aliás. Comecei com BMX, depois eu participei da primeira prova de mountain bike no Brasil, que foi o Rostic Brasil, Rostic Skol. E nesse meio termo conciliou, porque tudo acontecia do ciclismo no eixo Rio-São Paulo, essa época, né? Até devido a Calói, Monark, todo aquele momento do ciclismo brasileiro. E eu então vivi nesse eixo. E acabou que isso está na veia também. Então minha vida foi assim, eu sou carioca, mas devido às mudanças que a vida nos traz, me considero paulista também, me considero capixaba, então... Me diga uma coisa, e a bicicleta tomou um espaço como profissão na sua vida? O que você fazia antes? O que você faz além do ciclismo? Eu trabalho na área de designer, atuo na área de design há mais de 30 anos, tá? Designer de produto e gráfico. Tá? Passei por algumas agências de publicidade e tudo. Hoje eu tenho um estúdio de designer que atuo na área no Espírito Santo. No Espírito Santo. Tenho um estúdio de designer em Vila Velha, tá? Mas é aquilo, atendo o mundo inteiro. Tem alguns clientes fora do Brasil e alguns clientes no eixo Rio de São Paulo, que é mais ou menos onde o designer em si no Brasil, a nata está ali, é Curitiba, Rio e São Paulo. E eu atuo assim, mais no eixo Rio e São Paulo na área de projeto de produto, e Espírito Santo, em algumas agências fora do Brasil, na área do designer gráfico. Amo fotografia, então também tem aquilo, aquilo onde eu costumo falar que o designer está em tudo. Então, aonde tem designer, eu estou no meio. Tá certo. Tá? Até no ciclismo. A gente for contar toda a sua história de ciclista, a gente vai precisar de um longa-metragem. Longa-metragem, com certeza. Mas eu posso resumir em pequenos pontos. Vamos dar uma resumida nesse, até a gente chegar no seu próximo projeto. A minha vida do ciclismo foi assim, eu comecei com bicicross, fui campeão fluminense, participei de algumas equipes, passei pelo freestyle, na época no Rio, quando uma mudança que eu fiz de Volta Redonda para o Rio, no Rio tinha muito forte a questão do freestyle, passei por essa etapa do freestyle, e quando eu me mudei para São Paulo, foi justamente entre a mudança do Rio e São Paulo, foi justamente na época que veio para o Brasil a primeira Copa. Não era nem a primeira Copa, foi na época que o pessoal começava a fazer adaptações de bicicletas para poder fazer o mountain bike, porque na época você não tinha as bicicletas importadas aqui. Aí teve a primeira prova de mountain bike no Brasil, que foi a Rostic. Eu participei, ela foi em Visconde de Mauá, percorreu o Brasil todo. As provas que eu pude estar presente, eu estive. E daí foi o start para o mountain bike.
E aí eu segui durante muito tempo a carreira do mountain bike, participei de várias provas, participei do Campeonato Brasileiro e também participei de muitas montagens de pista. Até dos meus 20 anos até os 35 anos eu me dediquei ao mountain bike. Desde construção de pista, desde de provas. E com 35 anos, numa pista que eu ajudei a construir em Itamonte, uma pista de downhill, na véspera da inauguração da pista eu fui descer e sofri um acidente de 8 metros, onde eu tive um problema na lombar e acabei tendo que me afastar durante um período do ciclismo. E do atleta para o cicloviajante? Aí é uma história. Eu sempre gostei, mesmo com a Caloi Cross, a Aro 20, eu sempre gostei de uma cidade a outra, na região onde eu morava ali. Era interior de São Paulo, interior do Rio primeiro, né? Que eu tinha famílias que moravam em Volta Redonda, parentes em Barra do Piraí, são cidades próximas, e a gente brincava, vou na casa de fulano de tal, e a gente pegava a bicicleta e ia. Era tipo assim, 40 quilômetros com Aro 20. E era farra, tá? Então, assim, a cicloviagem em si, eu acho que começou por aí, tá? E depois, com o tempo, quando eu comecei a fazer o mountain bike, na época que eu tinha que conciliar trabalho, faculdade e treinos, eu passei a ir à faculdade de bicicleta. Eu morava em Cruzeiro, estudava em Lorena, era 80 quilômetros. Chegava no sábado, no momento que eu tinha que treinar, eu falei, não, vou de bike. E quando eu fazia esse trecho Rio-São Paulo para a faculdade, Rio-São Paulo não, de Cruzeiro a Lorena, 80 quilômetros. E eu fazia 80 quilômetros de ida e volta, ali um treino de 160 quilômetros todo final de semana. Então era um treino no sábado, tá, que era esse que eu fazia, e eu fazia speed também na época, que era para melhorar a performance do mountain bike. Aí eu tinha uma equipe de ciclismo e a gente ali, eu morava na beirada da Dutra, então a gente fazia o trecho também de 200 km por final de semana na Dutra, entendeu? De speed. Então o ciclo viajante assim, começou daí. E recentemente, agora quando eu foquei mesmo em cicloturismo, que eu me dediquei todos os meus projetos que são mais recentes, depois de quase, vamos lá, 10 anos, 15 anos parado, há uns 5 anos atrás eu decidi voltar, comprei uma moto e decidi ir galgando as motos de cilindradas. Peguei uma 250 e ia pegar uma 700 para fazer uma viagem para Atacama, que era um dos meus sonhos. E uns 2 meses antes dessa viagem acontecer, eu sofri um acidente de moto, onde eu fraturei meu punho em 3 partes e fui mais uma vez de molho novamente. Só que esse de molho novamente surgiu uma coisa que eu não esperava. As dores lombares que eu tinha acabou. E ressonâncias, tudo, o cara falou, você não tem nenhum problema lombar. Inexplicavelmente. E aí, nesse meio tempo, eu falei, bom, então eu posso voltar a andar de bicicleta. E nessa volta, conheci pessoas que tinham ido a Aparecida do Norte, aquela romaria, que tudo. E eu encontrei uma pessoa que saiu de um coma, e o outro que o filho também estava passando por problemas. Juntamos os 3. Eu ainda estava fazendo tratamento de fisioterapia devido ao acidente de moto. De Aparecida para Bolívia. Aliás, antes de você me falar da viagem para Bolívia, me apresenta essa menina. Quem é ela? Bom, essa aqui é a Ayla. Eu engasguei aqui porque tem uma história. Tem uma história aqui por trás, tá? Desculpa aí. Bom, eu como falei, eu venho dessa recuperação do braço, venho de Aparecida e Ayla eu passei a ficar treinando, né, para entrar em forma de ciclismo mesmo. Olha aqui. Vem cá. Vem. Aí, pronto. Aí, garota.
Então eu voltei, quando eu voltei de Aparecida, até para manter a forma e manter esse ritmo, né? Até porque os próprios fisioterapeutas acharam interessante eu manter ativa essa minha vida de ciclista. E eu passei a treinar, geralmente tem aqueles grupos de pedais, eu passei com grupos de pedais, mas é aquilo, eu tenho o ímpeto muito de pedalar sozinho, tá? E acabei indo alguns trechos e comecei a pedalar sozinho à noite, nos meus horários, tudo. E numa dessas pedaladas eu fui a uma igrejinha que tem na Ponta da Fruta, que o pessoal conhece bem, um pedal curto, e na volta desse pedal eu vi um vulto correndo na Rodovia do Sol e quando eu percebi era um cachorro que estava correndo na contramão. Eu não pensei duas vezes, eu joguei minha bicicleta por cima do guarda-reio e fui atrás do cachorro, entendeu? Foi um ímpeto assim que não falo para ninguém fazer, tá? Fui no meio dos carros buzinando e eu pedindo para parar. E fui atrás do cachorro até um certo ponto. E comecei a perceber, eu larguei minha bicicleta, eu joguei minha bicicleta no meio da rua e comecei a correr atrás. E aí as pessoas que viram tudo isso acontecer, ela já estava numa rua mais tranquila, ela correu para dentro, né, do bairro, e o pessoal que viu tudo isso acontecer pararam o carro, começaram para ajudar. E eu percebi que ela estava assim, não estava normal. Ela estava com umas garrafas amarradas na pata traseira dela e tinha um saco preto amarrado na cachorra. Nós juntamos, acho que foram 5 mais ou menos, uma menina parou um carro e nós cercamos ela num canto, tiramos tudo que estava amarrado nela, ela tinha uns plásticos amarrados, 2 garrafas PET amarradas na parte traseira da pata dela, aonde que ela batia, ficava fazendo barulho e ela estava muito assustada. Tava pele e osso, tá? Com 2 cortes nos olhos, abaixo dos olhos. E na hora que a gente começou a chegar, a se aproximar, ela foi arredia para todo mundo. E na hora que veio para mim, ela pulou no meu colo. Então o pessoal virou, opa, e eu virei, não, calma aí, vamos tirar tudo. Tiramos os sacos, desamarramos, colocamos. Aí essa menina que parou do carro, eu falei, gente, o único local que eu posso levar ela é para o meu escritório. Opa, onde você vai? Pode ir. Levei para o meu escritório. Ao chegar no meu escritório, depois dela estar muito impaciente, acalmar, ficar mais tranquila, eu percebi que ela estava com as tetas muito grandes. Eu falei, ela está prenha, alguma coisa assim. Aí já prontamente, no dia seguinte, ela ficou meio impaciente no escritório. No dia seguinte eu levei para o veterinário. Aí levei numa clínica veterinária e a menina falou, olha, ela está febril, ela deve ter tido essa cria, não tem 2 dias, ela não está prenha, ela já teve a cria, a gente vai fazer uma ultrassonografia para ver se não tem, se está tudo legal com ela interna. A princípio estava tudo ok, fizemos todos os exames de sangue também ok, mas ela estava muito anêmica e estava correndo um risco de vida aí, e foi a primeira cria também, ela não estava colocando o leite para fora. E aí a veterinária falou, olha, tenta encontrar os filhotes dela. Eu falei, como é que eu vou encontrar os filhotes dessa cachorra? E isso me veio na cabeça, assim, eu falei, olha, onde eu encontrei e tal. E eu lembrei do saco, porque na hora que nós tiramos esse saco da cachorra, jogamos, e aquilo estava pesado. Mas a gente pensou que fosse alguma coisa de maus tratos para a cachorra. E eu voltei no local onde tinha resgatado, era uma loja de material de construção, e perguntei para os funcionários lá, eu resgatei uma cachorra que tinha um saco preto, deixei algumas coisas aqui do lado. O vigia jogou no lixo. E aí que foi a surpresa maior. Quando eu cheguei e peguei o saco, os filhotes estavam mortos ali dentro. Mas não eram mortos do trajeto, eram mortos de cortados. E aquilo ali, não só eu, como o pessoal da loja também, ficamos em choque. Eu chorei muito e tal. E aquilo ali ficou um trauma muito grande para mim. E na época eu estava passando por momentos familiares também não muito bons e me apeguei muito a essa cachorra. E aí foi aonde que eu voltei na veterinária, expliquei a situação, aí ela falou, vamos fazer o seguinte, vamos dar um remédio para ela, para que seque o leite e para poder ver qual o problema que ela tem sem ter problemas futuros para ela.
Aí eu voltei à clínica, ela falou, vamos passar esses remédios para ela e você passa a dar esse remédio para ela para poder tratar nisso. E aí veio outro caso, porque eu tinha resgatado e levado para o meu escritório. Eu tirei que ter um local para ela, para que ela pudesse ficar. Aí entrei, fiz aquela, como a gente fala, a corrente do bem, né, acontecer, e eu entrei em contato com um amigo que tinha um abrigo de resgatar cachorros. Fui indicado para ele. Aí, menina. Quando foi no sábado pela manhã, ele me ligou falando que haviam resgatado uma cachorra de pequeno porte, onde tinha dado 8 filhotes. E a cachorra não estava conseguindo amamentar. Para eu não dar os remédios para a Ayla, para a gente ir testar se dá. E não deu coisa melhor. Cheguei lá no abrigo, colocamos a Ayla para amamentar, ela amamentou os filhotes, que foi uma maravilha. E aí, desde esse momento, o próprio rapaz que deu o abrigo, ele falou, Barbosa, a história dessa cachorra é surreal. E eu falei, não, ela vai ficar aqui, mas não, eu não quero que essa cachorra seja adotada. Ela vai ficar aqui temporariamente porque ela é minha. Uhum. Aí ele falou, rapaz, independente, se não fosse sua, ela seria minha. E desde aí eu passei a pedalar todos os dias, tá? Ela ficava no abrigo, eu chegava no abrigo, saía do meu escritório às 5 horas da tarde, ia até o abrigo, dava alimentação com ela, passava com ela. Isso nós ficamos esse trajeto durante 6 meses. Pois é, rapaz, agora você vai cair na estrada com ela. Com ela. Um primo meu me mandou um vídeo de um casal alemão que estava fazendo a travessia do o Salar de Uyuni, na Bolívia, de bicicleta. E o Salar de Uyuni, ele fica o primeiro momento antes do cume do Atacama. Sendo que eu tinha o meu projeto para ir para o Atacama, e de moto. E eu fiquei com o tempo assim, relutando com a ideia, brigando comigo mesmo. Eu falei, coisa de maluco, que você está pensando, mas é aquilo. Um dia vai ver isso em prática. Surgiu no primeiro momento a ideia de falar, eu uni a Aparecida, viagem a Aparecida para ir para o Salar de Uyuni. E no primeiro momento eu falei, cara, isso é maluquice. E me veio isso, mas ao primeiro momento eu falei, cara, eu tenho uma cachorra agora. Então como é que eu vou fazer isso? Eu não vou poder deixar ela aqui, ela é muito apegada a mim. Uhum. E eu falei, não, eu vou providenciar então para poder organizar isso. Mas o primeiro momento foi um pensamento comum. E o negócio começou a tomar uma proporção sem eu querer. Tá? Aquela coisa, os grandes projetos sempre começam de uma ideia aparentemente maluca, né? Sim, sim. E isso começou a tomar uma proporção que, no primeiro momento, foi da própria Ayla. Hoje ela tem um patrocínio, que foi o primeiro contato que eu tive com o pessoal. Pô, por que você não faz? Pô, embora ela tenha sido uma cachorra resgatada, ela tem 86% da característica de uma Flat Coat Retriever. É uma raça entre o Golden Retriever, Labrador Retriever, mas ela tem uma inteligência bem parecida com a Border Collie. Uhum. Então ela tem até um aspecto também. Então é um cachorro propício a esse tipo de viagem. Aí eu, a princípio, vou começar a pensar nisso através dos meus recursos próprios. Aí comecei em busca de equipamento, primeiro para comportar o cachorro. Aí me veio as histórias dos carrinhos, tal, os carrinhos de 2 rodas, que são mais comuns, que o pessoal, não, aqui no Brasil não tem, mas você pega um carrinho que carrega criança, vai dar adaptação para cachorro, só que é uma viagem de 3.600 quilômetros. Eu vou sair de Vitória à Bolívia, então eu não posso sair com uma adaptação. Aí comecei a procurar, entrei em contato com fabricantes europeus de carrinhos, e aí também tive trocando várias informações com o pessoal que já faz esse trajeto ou coisas por ali. Ele falou, Barbosa, sai do trecho de carrinho de 2 rodas. Vai para o carrinho de 1 roda para cachorro. Aí, quer dizer, me complicou mais ainda. Porque como é que eu consegui um carrinho de 1 roda todo projetado para um pet? Uhum. Você consegue hoje aqueles Journey Trailer, que é para carregar bagagem. E aí veio o meu ímpeto de designer de produto.
Eu falei, cara, se não tem, eu vou fazer. E foi aonde eu importei um Journey de bagagem. E de uma roda. De uma roda. E fiz todo um projeto de adaptação para ele, onde eu coloquei alforjes no carrinho, fiz uma capota para o carrinho. Isso aí depois, no futuro, aí eu tenho todo o projeto. Inclusive a própria empresa que fabrica este carrinho, eu estou passando o projeto para que eles possam acoplar isso como acessório para esse tipo de viagem. De onde é essa empresa? Essa é da Alemanha, tá? Mas está sendo produzido lá, não? Não, ele foi todo produzido aqui, tá? Lógico que o importei... você está falando o que você importou da Alemanha. Eu estou falando que vai produzir o seu... Não, eu importei o carrinho da Alemanha e estou produzindo todo esse acessório aqui. A empresa da Alemanha que pediu, assim que o projeto estivesse pronto, e após o teste que eu vou fazer, que é um teste de 3.600 quilômetros, eles poderiam até fazer essa adaptação no próprio carrinho, porque nada mais é do que 4 pininhos que eles colocam a mais no carrinho e aonde vem a gaiola, né, que você é a capota que acopla em cima, aonde você tem todo o trecho. Aí tem uma bolsa especial, tem todo um material que eu estou desenvolvendo ainda. Quando o carrinho chegou, eu tive um outro problema, porque as bicicletas que usam para cicloturismo é um pouco diferente da bicicleta que eu estava pretendendo viajar, que a minha bicicleta ela tem um bust, né? Então o eixo traseiro do carrinho não se adaptava a ela. Normalmente eles são mais largos. É mais largo, e essas bicicletas elas são a traseira um pouco mais curta, eu acho também, alguma coisa desse tipo. Eu só sei que na época quando eu encaixei o carrinho, ficava muito próximo à roda. Sim. Aí eu entrei em contato com o fabricante, ele falou, não, tem essas adaptações. Aí eu volto ao mercado nacional, que é muito difícil você conseguir equipamentos para um cicloturismo. E eu falo assim, um cicloturismo onde você vai passar dos 3 dígitos, porque você tem que se sentir seguro com o equipamento que você tem. E aí me veio também essa questão, esse ímpeto do designer de começar a produzir materiais de qualidade para esse tipo de viagem. Tem vários projetos já em andamento disso. E paralelo a isso eu procurei uma bicicleta para que eu fosse, que adequasse ao carrinho. E aí mais uma surpresa e mais mais um incentivo para a viagem. Eu procurei uma bike shop conhecida aqui na cidade e tal, entrei em contato com a menina que é proprietária, conversei com ela. Ela falou, poxa, que legal, gostei dessa ideia, que não sei o que, pô, a gente pode ceder essa bike para você. Eu falei, mas como assim? Monta um projeto, coloca a história toda, o contexto disso tudo, porque, pô, a gente consegue patrocinar isso para você. E pra gente vai ser muito bom. Aí, quer dizer, a empresa a qual a gente está, que o projeto está ficando pronto ainda, não está completo, porque surgiram várias coisas ainda nesse meio do caminho. Então eu estou concluindo todo o projeto, a gente vai passar para essa empresa e eles trabalham, essa bicicleta que eu vou é uma bicicleta de speed, tá? Mas vai passar por uma adaptação aonde ela vai ser a primeira gravel nacional. Tá? Já foram feitas essa transformação nela, em algumas outros cicloviajantes fizeram, mas oficialmente essa é bem provável que a empresa compre o projeto, e é o que eu falei, é uma viagem já de teste. São 3.600 quilômetros na qual eu vou estar colocando essa adaptação à prova. Você tem data? Eu já tive 3 datas para essa viagem. Tá? A primeira foi em novembro, que eu ia sair daqui na data do meu aniversário, mas eu ia com a carreira solo, eu mesmo me bancando tudo. E com o surgimento da montagem do projeto, de tudo isso, ficou programado agora para março, 15 de março passado, mas devido à alta temperatura que nós tivemos em dezembro e até agora, eu tenho alguns contatos na Bolívia que falam, Barbosa, não venha nesse momento porque é um trecho, porque eu tenho que pensar não só em mim,
eu tô com uma cachorra também nessa viagem. Então é um momento que eu tenho que trazer não só segurança para mim, quanto para ela também. E aí a viagem do dia 15 de março foi adiada, tá? Aonde até também teve os problemas burocráticos, porque viajar com um cachorro, passar em fronteira é mais problemático que a gente. Sim. Eles exigem milhões de coisas e eu antes de sair daqui, agora, com toda essa estrutura que eu estou montando, eu já quero ter todo o aval de que eu vou entrar e atravessar, porque se eu fosse só circular no Brasil, é tranquilo, mas eu vou passar pelo Paraguai para chegar à Bolívia. Então eu vou passar por 2 fronteiras aonde eu quero já estar tudo bonitinho para poder estar passando com, não só eu, quanto a cachorra também, porque o nosso objetivo é chegar em Salar e depois mais 500 quilômetros, que é a travessia do Salar. Entendeu? Dá 3.060 até o Uyuni e depois mais 400 e pouco de travessia do Salar. E aí a gente está montando, aí é aquilo, através desse projeto, a gente está montando toda uma estrutura para que, se eu for viajar hoje, amanhã você pode fazer a mesma rota que eu fiz, só que você já vai ter ali dentro do mapa, tudo mapeado, uma pousada onde você pode se hospedar, você pode entrar em contato, ligar para lá, falar, olha, eu sou viajante, eu vou passar aí dia tal. Então, eu fiz isso para Aparecida e estou pretendendo fazer isso até a Bolívia. Sim, mas aí você não me falou, não sei se você ainda não tem, a data que você pretende sair. Eu pretendo sair agora, entre dia 15 até na última quinzena de abril. Eu pretendo estar saindo, zarpando. O que você está levando para ela, principalmente, além do carrinho? A Ayla especificamente, a gente tem todo o equipamento dela, o conforto ali dela. Como eu falei, eu tenho os patrocínios, né? Aonde também eu não posso carregar tanta bagagem. Afinal de contas, uma viagem dessa de 40 dias, eu vou ter que carregar 15 quilos só de ração ali. Então a gente também está ajustando uma logística para que é uma empresa que faz distribuições de ração para o Brasil todo, e é onde a gente vai estar utilizando a logística dessa empresa, que é uma das patrocinadoras, que ela vai estar fornecendo 2 dias antes a ração em pontos que a gente vai estar parando, para não precisar carregar um excesso de peso na bagagem da Ayla. E dentro da Bolívia, como é que vai ser essa logística? Então, na Bolívia, eu tenho, assim, daqui até a Bolívia, tem esse trajeto todo. Chegando na Bolívia, aí tem todos os equipamentos próprios para a Ayla, tá? Que é óculos, sapato, o óculos, tanto ela quanto eu, né? Porque a travessia do deserto Salar lá é mais complicada. Nós vamos ter um dos patrocinadores, ele tem um ponto de apoio, que é o pessoal que faz a expedição, tá? Que faz a travessia do Salar. Só que o pessoal faz a travessia de carro. Tem até a travessia de bicicleta, que eles falam, mas não é a travessia de bicicleta. Eles têm um big trailer, né? Que é onde você coloca várias bicicletas e ele vai fazendo travessia. Aí chega lá numa parte do deserto, que é geralmente perto do hotel de sal. E o pessoal fica dando a volta de bicicleta para tirar as fotos, que geralmente são os momentos, porque eu também, uma das questões, você perguntou a questão da data, porque eu tenho que casar a minha saída aqui com a chegada na Bolívia, porque é o seguinte, existe um período do deserto do sal que, além da chuva, ele também mina a água. E quando ele começa aquela questão de formar o lago, que é onde fica na fotografia as coisas mais bonitas, que é aquele reflexo infinito, mas em compensação você não consegue fazer a travessia de bicicleta, entendeu? Então eu tenho que fazer a travessia no sal, entendeu? E aí tem N situações do sal ali para você fazer a travessia. A questão de bicicleta, tá? Os equipamentos que você tem, né? Alguns equipamentos são prejudicados por causa do sal. O próprio comportamento da gente, a questão ali na presença de toda a claridade, a questão da utilização de óculos, tanto a Ayla quanto eu, calçado para Ayla específico,
É um calçado que ele tem um gel, já foi tirado um moldezinho da pata dela para que não fique sambando e tal, para que não crie atrito na pata. Um outro ponto, a Ayla, a pessoa fala, ela vai viajar o tempo todo no carrinho. Não, o carrinho, ele é assim, não é uma casinha, é um carrinho. Ela vai deitada, ela tem um comportamento igual se faz aquelas caixas de viagem, sim, que ela circula ali dentro, tal, ela roda ali dentro. Mas eu vou estar a cada 3 horas dando uma visualizada no carrinho e nesse, como é que ela está. Isso em trechos de estrada, em trechos que ela não pode se locomover. Fora isso, eu venho já treinando com ela, a gente tem uma corda, é uma corda até uma corda que serve para reboque de bicicletas, que eu vou usar nela em trechos que ela pode estar correndo, ou até mesmo por ela já estar adestrada, comportada. Sim. Tem trechos que ela vai correndo na bike, a gente já pratica esse tipo de exercício. Tá? E essa questão a gente vai usar também lá no Salar, porque tem trechos no Salar que ela, embora seja bastante aquela história, é imensidão, não tem problema nenhum, mas você tem alguns animais locais que são também, a Ayla, e o animal tem, embora ela seja muito dócil, não tem assim, ela vai em qualquer lugar, tanto que o pessoal, os patrocínios dela mesmo, a primeira coisa, traz a Ayla tem que estar, então aparecer, né? É presença confirmada. Então a princípio é isso, e como eu falei, eu tenho lá um ponto de apoio na expedição do Salar, que eles estão me correspondendo para casar a data que eu chegar lá com a data da travessia. Sim. Tá? E no Salar você tem um outro ponto, que é a variação de temperatura. Tá? Durante o dia é quente, durante a noite chega a -2, uma temperatura negativa. Então a gente também tem esse problema na questão de bagagem. Você vai chegar a acampar nessa viagem? A princípio eu vou levar... depois até informo vocês, como eu falei, dos equipamentos que a gente está montando. Estou montando o equipamento, que é uma barraca própria, onde eu não levo a armação. A própria armação é a bicicleta. Então é uma adaptação que depois, futuramente, vocês vão ter acesso a isso. Vou levar essa barraca, esse equipamento, né, vamos colocar assim, que é uma barraca, onde a bicicleta fica em pé dentro, ela é presa, a barraca estica, tem espaço para 2 pessoas. Esse equipamento eu vou estar levando, mas a pretensão não é utilizá-lo, tá? Porque de cada cidade que eu for fazer, eu tenho apoio de uma cidade a outra, e como eu falei, eu estou criando os bike points. Esses bike points são pousadas, tá? Que agora com a Ayla eu tenho que criar, ainda tem esse detalhe que eu tenho que ter a pousada com o pet, né? De hospedagem de pet também. Então um dos objetivos principais até que eu coloco é essa questão do bike point. Porque tem muita gente às vezes que viaja, que quer viajar mais alto, eu quero ir seguro. Entendeu? Então, de uma cidade a outra, você tem aquele hotel que você pode ligar para lá. Eu vou disponibilizar esse QR Code, todas as informações, para que a pessoa possa ligar e fazer uma viagem tranquila. Entendeu? Lógico, eu costumo falar, leve sempre a barraca, porque num trecho desse ocorre algum imprevisto. Tá na mão ali. Embora eu tenha nesse percurso, até pelo pouco tempo que eu vou fazer, em cada cidade que eu vou sair de uma cidade a outra, eu tenho carros de resgate, eu não tenho um carro de apoio, mas eu tenho carros de resgate para que possam me auxiliar caso haja necessidade. Porque, embora eu esteja fazendo o trecho, eu vou estar sendo monitorado por Vitória e pela Bolívia, que são os pontos de apoio e equipe de expedição, porque eu vou estar sendo monitorado por GPS, entendeu? Tá certo, é muita informação. Muita informação. Eu quero saber muita coisa, mas isso não vai para o ar. Eu preciso saber, nós precisamos saber, de como acompanhar essa viagem. Como é que te acompanha? Então, nós já temos um canal ativo, que é o Cães de Trilha, que é o da Ayla, tá? Até para a questão da adoção animal, aquela coisa toda. A história da Ayla está sendo contada ainda. E
foi criado um Instagram e um canal, né? Que é Fé no Pedal. Fé tá? no Pedal. Fé no Pedal. Tem fé que vai longe. É mais ou menos isso. E é esse canal que, a princípio, a gente está colocando ele, ele ainda está inativo, tá? Assim, a gente vai começar a alimentar agora, que é o que a gente vai estar monitorando. Lógico que aí tem os patrocinadores que também vão estar soltando isso nos canais deles. Olha, fica à vontade. Se você já quiser citar alguém, algum dos patrocinadores. Hoje a gente tem aqui a Royal Canin, que é a Chegato aqui do Espírito Santo. Ela é revenda da Royal Canin e a gente tem o apoio deles. Eu tenho o apoio da Bicicletaria, tá? Que é onde a gente está fazendo toda aquela migração para essa empresa da bicicleta, que eu ainda não posso soltar, até porque a gente está fazendo todo um projeto em cima disso aí. Tem a minha empresa, a ONZ Design, que é a questão do projeto de design. E tem 2 empresas automobilísticas que eu estou ainda em negociação, que é justamente isso, porque eu tô indo para lá, eu estava indo até essa semana para lá com a volta de avião. Só que devido a todos os trâmites legais de animais em outro país, é muita burocracia. Então, uma dessas empresas me fez a proposta de voltar de lá, de carro, fazendo teste até num carro que é lançamento deles, de lá até a Vitória, que geralmente eu vou em 40 e volto em 4 dias, entendeu? Certo. Júnior, obrigado aí por compartilhar esse sonho. Te desejo sucesso a você, a Ana. Sim. E muita fé no pedal. Com certeza, sem fé a gente não vai a lugar nenhum.